João Alves de Assis Silva, mais conhecido como Jô, é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Corinthians. Jô foi revelado pelo Corinthians e aos 16 anos de idade conseguiu o feito de se tornar o jogador mais novo a vestir a camisa do clube como profissional. Em julho de 2003, desfalcado de alguns atacantes, Leandro Amaral, contundido, Liedson e Lucas, negociados, o treinador Geninho decidiu lançá-lo contra o Guarani, tendo, à altura, 16 anos, 3 meses e 29 dias. O mau momento corintiano naquele ano, contudo, fez com que a diretoria preservasse a jovem promessa, que foi proibida de dar entrevistas. Já no ano seguinte, em 2004, numa declaração à revista Placar, Jô dizia ter o exemplo do amigo Arruda, que, mesmo tendo se destacado no Mundial Sub-17 de 2003, com a seleção brasileira da categoria, não conseguiu manter uma boa sequência de jogos, acusado de abusar das noitadas. De saída para a Europa, futebol europeu, após 2 anos no clube, foi para o CSKA Moscou, onde conseguiu chamar a atenção dos grandes clubes europeus, sendo inclusive contratado pelo Manchester City, onde não teve muitas oportunidades por parte do até então novo treinador Marco Hughes. Foi emprestado ao Everton na temporada 2009, conseguindo boas atuações. Fez sua estreia no jogo contra o Bolton, pela Premier League, marcando 2 gols. Em julho de 2010, regressou ao Manchester City, mas foi reemprestado ao Everton, onde reestreou marcando contra o AEK Atenas pela Liga Europa da UEFA. Após retornar ao Brasil sem permissão durante o período de Natal, foi suspenso pelo treinador David Luiz por violação de conduta no dia 21 de janeiro de 2010. Ele foi emprestado ao Galatasaray Internacional após o final do seu empréstimo ao Galatasaray e sem chances no Manchester City. Em 19 de julho de 2011, Jô revelou seu acerto com o Internacional, notícia oficializada no dia seguinte pelo clube inglês. Sua estreia pelo novo clube foi no dia 31 de julho de 2011, no empate contra o Atlético Go, por 0-0, no estádio Beira-Rio. O primeiro tento foi anotado no empate contra o Ceará, por 1-1. Marcou mais um gol contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogador entrou aos 25 minutos do primeiro tempo de jogo, quando Leandro Damião saiu contundido, e, aos 5 minutos do segundo tempo marcou um gol, empatando o jogo que ia acabar 1-1. No final do mês de março, foi afastado pela direção do clube, pois se negou a viajar com a delegação para a Bolívia, onde o clube disputaria um jogo da Libertadores, alegando indisposição. Mas alguns fatos vieram à tona, e o treinador Dorival Júnior, junto com Fernandão, acharam melhor punir o jogador. Em 10 de abril, cerca de 15 dias depois, foi reintegrado ao grupo, e declarou que o que aconteceu já passou e agora é seguir para frente. No entanto, acabou sendo afastado outra vez, no dia 12 de maio, por questões de indisciplina ao lado de Jajá Coelho. A diretoria não o poupou e o dispensou no dia 15 de maio. Atlético Mineiro 2012. No dia 20 de maio de 2012, o treinador Cuca anunciou, em entrevista coletiva, a contratação do atacante. O Atlético Mineiro recebeu 50% dos direitos do atleta. Em troca, o clube gaúcho recebeu cerca de 2,5 milhões de euros pela transferência. Jô chegou a Minas Gerais com influência do Banco BG, assinou um contrato de 3 anos. Na sua apresentação, disse que o passado é passado, e não quis falar sobre a polêmica saída de Porto Alegre. No primeiro treino, Jô marcou 4 gols, quase o mesmo número que marcou em toda a sua passagem pelo Internacional. Em sua estreia contra o Bahia, o jogador deixou sua marca de pênalti no empate sofrido que o clube mineiro conseguiu de 1-1 no seu segundo jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu. Jô marcou o gol da vitória de cabeça. Em 1 de julho, no jogo contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, Jô marcou um dos gols mais bonitos do ano. Bernard pegou a bola na linha de fundo, aplicou 2 balãozinhos seguidos nos zagueiros do Grêmio e cruzou para o meio da área. Jô, de voleio, marcou um golaço. O jogo acabou 1-0 para o Galo. Foi campeão e artilheiro da Copa Libertadores da América de 2013, com 7 gols.
O sétimo gol, que fez de Jô o artilheiro isolado da competição, foi marcado no segundo jogo da final, e abriu o caminho para a vitória do Atlético Mineiro por 2-0 sobre o Olímpia. Com esse placar, o jogo foi para prorrogação e disputa de pênaltis, com resultado final de 4-3 para o Atlético Mineiro. Jô converteu o terceiro pênalti do Atlético Mineiro no canto direito do goleiro Martin Silva. Depois da Libertadores, seu futebol caiu um pouco, e chegou até a figurar no banco de reservas, mas depois da convocação de Felipão, ele voltou renovado e fez um hat-trick diante do Coritiba dentro do estádio Independência, fazendo assim 6 gols em 6 dias em 3 jogos. 2014 começou o ano bem, mas com o decorrer da temporada foi caindo de nível, principalmente depois da Copa do Mundo, na qual esteve com a seleção brasileira e foi mal. Após alguns atos de indisciplina, foi afastado do elenco pelo treinador Levir Coutinho, juntamente com André e Emerson Conceição. Após mais de um ano sem marcar, Jô marca o gol que deu o título de campeão mineiro de 2015 ao Atlético. No segundo jogo da final contra a Caldense, o centroavante saiu do banco para os braços da torcida, marcando o segundo tento do Atlético na partida após o cruzamento do meia-atacante Luan. Seu último gol pelo Galo foi contra o Palmeiras. Partida válida pelo Brasileirão 2015. Depois disso, Jô foi transferido para a China, onde ficou anos, e aí ele acertou a volta ao timão em 2016 para jogar apenas em 2017. Em 18 de janeiro de 2017, Jô fez seu primeiro jogo após o retorno para o clube paulista, que se classificou para a final do torneio da Florida Cup de 2017, após a goleada de 4-1 sobre o Vasco da Gama. No dia 21 de janeiro, jogou a final contra o arquirrival São Paulo. O Corinthians perdeu por 4-3 nas penalidades máximas, após o empate de 0-0 no tempo real, perdendo o título do torneio e levando a vice-liderança. Em 1 de fevereiro, o Corinthians realizou um amistoso preparatório contra a Ferroviária para o Campeonato Paulista. Jô jogou o primeiro tempo e foi substituído no segundo tempo pelo atacante Ángel Romero, para realizações de testes do técnico Fábio Carille. O Corinthians venceu o jogo com gol de Marquinhos Gabriel, aos 49 minutos do segundo tempo. No dia 4 de fevereiro, o Corinthians realizou seu primeiro jogo oficial no Brasil contra o São Bento, válido pelo Campeonato Paulista 2017. Jô marcou seu primeiro gol na volta ao Corinthians, no segundo tempo, numa cobrança de pênalti. O Corinthians venceu o jogo e acumulou seu primeiro 3 pontos. E esse ano marcou gol em todos os clássicos, menos no último contra o São Paulo no último domingo. E foi isso, galera, espero que tenham gostado. Parece até uma novela quando começo a escrever aqui. E foi isso, e comente aí qual o próximo jogador do quadro temos. Jadson, Camacho, Rodriguinho e Wagner, escolha aí, galera.